10 horas 14 minutos. Eu tenho aqui comigo o nosso colunista do portal gmconline.com.br, ele que é advogado especialista em direito ambiental, Rogel Martins Barbosa. Doutor Rogel, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Eu fiz uma pergunta para o nosso ouvinte agora, antes da gente, logo que a gente começou o jornal, de que em tempos de crise, nós produzimos mais ou menos resíduos. Claro que todo mundo pensa menos, né? As pessoas estão consumindo menos, Mas, realmente, inclusive agora, recentemente, a Abrelp, né, Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ela tem um panorama, é um indicador muito importante sobre os resíduos no Brasil, e indicou que nós aumentamos a nossa produção de resíduos agora em 2017, né? Mas nós estamos justamente no ápice de uma crise, né? Sim. Como aumentou? Aí nós temos uma coisa muito interessante, e isso é importante, né, para quem conhece a história dos resíduos, né? Existe uma disciplina chamada garbologia, que é a arqueologia do lixo, e a garbologia nos revela... A arqueologia do lixo. A garbologia é a arqueologia do lixo. Ela nos revela em alguns estudos que em momentos de crise, a despeito do senso comum entender que nós vamos economizar, faz justamente o contrário. Por quê? Muitas vezes a pessoa, no afã de economizar, ela tenta fazer estoque. E aí ela perde muito daquilo que ela estoca por uma função de data de validade. Então, assim, há estudos científicos que comprovam, em época de crise, há sim aumento de produção de resíduos. Então há desperdício também, pelo que você fala. Então, há um desperdício involuntário, vamos dizer assim, né? No afã de economizar, acabamos esbanjando. Nas boas intenções, provocamos uma ação. No final da história acaba sendo isso, e causando mais prejuízo para a economia familiar, né? Agora, quando a gente fala dessa produção de resíduos, tem aquela ideia de que tem que ter consumo consciente, mas tem algumas características dessa produção de resíduos em tempos de crise. E o senhor trouxe alguns dados, alguns números sobre isso. Nós temos, na verdade, assim, é uma coisa interessante, a gente tem a Abrelp falando agora com o Panorama, nesse mês de setembro, nós temos um estudo lançado do governo japonês e do Banco Mundial, que é chamado, que é um desperdício 2.0, né? Ele trouxe uma informação importantíssima, né? No mundo, nós temos uma média de produção de resíduos per capita, essa é a estimativa, de 740 gramas. Quando eu olho para o Brasil, nós produzimos 1,35 kg. Isso é a nossa informação obtida aqui no Panorama da Abrelp. Agora, o que chama atenção é que os 16% da população mais rica é a que produz 34% do resíduo no mundo. Ou seja, quanto mais rico, mais produtor de resíduo. Então, a gente tem um discurso em descompasso com a realidade. O governo dá conta de recolher todo esse lixo? Não, o governo, na verdade, o governo não dá conta, não é só do resíduo, né? O Estado não dá. O Estado ou ele reduz ou ele produz mais resíduos, né? Mas vamos lá. Qual que é o problema desse Estado gigantesco? Hoje, vamos falar de Brasil. Enquanto nós estamos produzindo 1,35 kg por habitante, né, per capita, o que nós temos de coleta? O poder público só coleta 944 gramas. Então, além de jogar mal, porque depois nós temos índices que boa parte de todo esse resíduo vai para lixão, aterro controlado, etc., não vai para o lugar que deveria ir, ainda por cima o próprio poder público não coleta tudo, ou seja, nós temos um lixo espalhado, camuflado dentro das cidades brasileiras. Agora, o consumo consciente, aquela ideia de que é possível reduzir o consumo, nós caminhamos para isso ou não? Olha, Gilson, nós temos um marketing pesado sobre isso, nós temos a economia circular que estamos discutindo, né, com o redesenho do produto, a reutilização que a nossa Política Nacional de Resíduos já determina há muito tempo, mas eu acho que isso só vai acontecer quando o cidadão realmente conseguir aquilatar o custo disso. O que acontece é que o cidadão não sabe quão caro é mandar alguma coisa para o lixo hoje no Brasil. Então, quando ele tiver essa consciência, e aí eu sugiro aos nossos ouvintes, né, acessem, tem o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, SNIS, www.snis.gov.br, e acesse lá o diagnóstico da sua cidade e saiba quantos funcionários tem, quanto o município gasta por pessoa com resíduo, aonde ele está mandando esse resíduo, e aí com certeza você vai ter informação para poder cobrar o poder público e saber que é caríssimo o sistema. Mas muitas vezes os poderes públicos, nas suas várias instâncias, dizem, nós estamos fazendo a nossa parte. Estão ou não? Eu não acredito que estejam. Ou é um problema hoje, porque no Brasil, inclusive, assim, o poder público, quando ele mesmo faz, ele é ineficiente. Quando ele mesmo assume, nós sabemos, está provado. Não precisamos ficar citando dados, mas está provado. Toda vez que é o poder público que assumiu o serviço, ele faz mal feito. E sempre fica mais caro. E quando ele manda para o terceiro, aí nós temos um problema sério hoje no Brasil, que é de corrupção.
Então, assim, realmente o nosso momento é crítico. Na verdade, é um momento de mudança, de quebrarmos esse sistema que, ao meu ver, está falido, né? É possível detectar desse resíduo que é produzido, o senhor colocou que nós temos uma produção maior, consumo maior do que a média internacional. É possível um dia se transformar, ou já é um grande negócio, a parte considerável desse lixo é possível ser reciclado? Não, a parte assim, nós temos pela engenharia sanitária, ele diz que até 20% de todo esse resíduo é possível reciclar, tá? Nós chegamos a esses índices? Não, nós não chegamos a esses índices. Na verdade, o que nós temos hoje, por exemplo, quando nós falamos em coleta seletiva, pensando no nível Brasil, nós temos 70% dos municípios do Brasil que tem alguma iniciativa. Se nós pegarmos o nosso município como exemplo, a última informação que ele deu no SNIS, ele falou que só 120 mil pessoas em Maringá eram servidas com coleta seletiva, de um total de 395 mil habitantes na área urbana. Então, assim, na verdade, quando falamos iniciativa, são percentuais assim insignificantes realmente, né? O que o cidadão deve fazer é ele tomar a sua atitude pessoal nessa mudança e não depender do poder público, que nos cobra muito, faz pouco, nos é pesado e não funciona. Questão de coleta, quando a gente fala da coleta de lixo, a gente tem alguns dados no Brasil que assustam, porque tem vários municípios que não têm uma política de resíduos. A gente tem alguns municípios que existem no papel, mas não existem na prática, né? Na verdade, Gilson, tem uma coisa interessante aqui, esse é um dado muito importante para a população, porque o que aconteceu? O Brasil ele está colocando lixo. E isso eu convido os nossos ouvintes a acessar lá, nós temos uma matéria específica no GMC Online, lá na nossa coluna, falando, jogaram fake no lixo. O que é isso? O Brasil passou a jogar mais em lixão, veja, nós tivemos uma política nacional em 2010, em vez de nós melhorarmos, agora em 2017 começamos a mandar mais lixo para lixão, que é inadmissível desde 2014, mandamos mais lixo para aterro controlado, que é inadmissível desde 2014, e estamos mandando também mais lixo para aterro sanitário, mas o aterro sanitário, ele é para disposição final, ele não é tratamento de lixo, ou seja, o Brasil não cumpre a legislação federal, não trata o seu lixo. Agora, por que isso? Porque nós tivemos há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, e aí o nosso ouvinte poderá tirar essa dúvida acessando a nossa coluna, né? A grande imprensa, a mídia mainstream, ela acabou dizendo para todo mundo que os prazos haviam sido prorrogados. Não tinha. E os prazos não foram prorrogados, mas isso ficou simplesmente lançado no ar, ninguém desmentiu isso, e o poder público se aproveita, o administrador se aproveita disso, e não fez a sua parte. Tanto é que nós estamos aumentando a disposição incorreta nesse país. Uma coisa que o Rogel manja muito, que é a história dos resíduos, porque a gente tem desde a época do Império, você me corrige, né, da época da colônia, o governo preocupado com a questão do lixo, do desmatamento, ele é preocupado com a questão ambiental até. Só que a gente não cumpre. Isso é uma questão também histórica, ou seja, existe uma população que produz resíduos e contraria às vezes as leis, independente dos governos e dos tempos desses governos. Não, nós temos, na verdade, assim, é o que eu sempre digo, né? Se nós não podemos pedir legislação, esse país seria perfeito se a gente contasse o número de leis pelo que somos, nós deveríamos ser perfeitos, né? A prova do excesso de legislação é jogar a população na marginalidade, né? Porque nós vivemos um descompasso. Mas, assim, a população, de um modo geral, sempre teve, sim, uma preocupação com os resíduos, às vezes não com os resíduos em si, não com a questão ambiental propriamente dita, né? Em que o poder público incinerava, o próprio cidadão queimava o seu resíduo em casa, mas ele dava um jeito, né? Porque nós temos a questão do lixo, ele está muito ligado com a questão da higiene, né? E o Brasil tem uma vinculação interessante, né? Até seria uma conversa à parte, mas nós somos um povo preocupado com a nossa higiene pessoal, embora nós não tenhamos saneamento como deveríamos ter e etc., mas é um povo preocupado. Você vê só a nossa preocupação, a nossa vinculação cultural com o banho, né? Coisas que em outros países nós não encontramos. Então, assim, há sim uma preocupação da população. Mas o que às vezes eu tenho olhado para a história é que o poder público mais atrapalhou do que ajudou. Rogel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Gilson, foi um prazer falar contigo, com os nossos ouvintes, e aí deixa o convite, acesse lá, GMC Online, nós temos a coluna falando sobre resíduos, meio ambiente e Estado. Inclusive o Rogel tem uma série de títulos, entre eles alguns que ele falou aqui, que é a carbologia, né, e o panorama da Abrel, porque ele acabou falando alguns dados aqui, que está lá na coluna, se você quiser saber um pouco mais, e tem algumas coisas interessantes, né? Não jogue no lixo a história do lixo, por exemplo, né? E também sobre o Dia Mundial da Limpeza. São alguns títulos que o Rogel trabalha na sua coluna no gmconline.com.br 10h24.